Bem-vindos, viajantes do tempo e da alma, ao nosso canal, onde as fronteiras entre o visível e o invisível se esbatem, e os ecos das vozes ancestrais ainda ressoam nas paisagens da memória. Há dias no calendário que são mais do que meras datas. São portais, pontos de inflexão onde o tempo parece curvar-se, e o véu que separa o nosso mundo do desconhecido se torna perigosamente fino. O dia de hoje é um desses. Um dia em que os antigos diziam que os olhos velados da terra observam, e os sussurros do além se fazem mais audíveis. É um dia de transição, de advertências e de uma magia que, se não for respeitada, pode trazer mais do que apenas brisas de outono. Hoje, 6 de setembro, em Portugal, o ar começa a carregar consigo um novo perfume. É o cheiro da terra que respira o fim do verão, o anúncio das vindimas e a promessa de um outono que se aproxima. Para as gentes de outrora, este não é um dia qualquer. Nós o chamamos de o Dia dos Olhos Velados. Não é uma festa oficial, não está marcado nos calendários litúrgicos com grandes celebrações, mas é uma data profundamente enraizada na memória coletiva, um ponto de viragem onde o sol se despede do seu zênite e as sombras começam a alongar-se. É um tempo de colheita e, simultaneamente, de semeadura. Colheita dos frutos da terra, mas também semeadura de intenções para os meses frios que se avizinham. Um dia para observar, para sentir, para respeitar as forças invisíveis que atuam no limiar das estações. Embora o Dia dos Olhos Velados tenha raízes que se perdem na bruma do tempo, muito antes da cruz se erguer nas terras lusas, a fé cristã soube sabiamente abraçar e ressignificar muitos destes ciclos naturais. Neste período de setembro, a Igreja celebra momentos importantes, e o dia 6, em particular, surge como uma espécie de vigília para uma das celebrações mais queridas em Portugal, a Natividade de Nossa Senhora, a 8 de setembro. É o nascimento de Maria, a Mãe de Deus, um farol de esperança e pureza. Assim, para muitos crentes, o Dia dos Olhos Velados tornou-se um tempo de preparação espiritual. Pede-se a intercessão da Virgem Maria para a proteção das famílias, para a abundância das colheitas que se recolhem, para a saúde dos rebanhos e para a fertilidade da terra. É um dia em que as orações são sentidas como mais urgentes, mais necessárias, como se o véu que nos separa do divino estivesse, de facto, mais tênue. As gentes simples, que vivem da terra e do mar, elevam os seus corações com pedidos sinceros por chuvas na medida certa, por ventos que não destruam e por um inverno brando. Contudo, por baixo dessa camada de devoção mariana, persistem os murmúrios de antigas crenças pagãs. A terra, vista como uma entidade viva, com os seus próprios espíritos e deuses, ainda reclama a sua parte de reverência. Os olhos velados podem ser os da Virgem, que tudo vê e protege, mas também os dos antigos deuses da natureza, que observam se as suas leis primordiais ainda são honradas. É uma coexistência fascinante, onde o sagrado e o místico se entrelaçam de forma indissociável na alma portuguesa. Para desvendar a verdadeira essência de o Dia dos Olhos Velados, precisamos recuar no tempo, muito antes das igrejas e das cruzes, até as profundezas da Lusitânia ancestral. Imagine uma terra verdejante, banhada pelo sol e beijada pelo Atlântico, onde os povos celtas e pré-romanos viviam em comunhão íntima com a natureza. Não tinham um dia específico no seu calendário para o 6 de setembro, mas compreendiam os ritmos da terra, os limiares entre as estações. E este período, o final do verão, o limiar do outono, era sagrado. As lendas contam que, nesta época, os antigos, espíritos da terra, das águas e das árvores, preparavam-se para recolher as suas forças. O sol, que durante meses havia queimado forte, começava a declinar, e os dias, a encurtar. Era um tempo de gratidão, mas também de cautela. A energia da terra, que antes se manifestava em exuberância,
agora se tornava mais introspectiva, mais profunda, mais misteriosa. Dizia-se que nas noites que precediam a completa viragem para o outono, e especialmente nesta, o dia dos olhos velados, os guardiões das encruzilhadas, seres que não eram de carne e osso, mas de névoa e sussurros, abriam pequenas frestas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, entre o tempo presente e a eternidade. Eles eram os velados, aqueles que tinham os olhos permanentemente cobertos por um véu de neblina ou escuridão, para que a verdade do outro lado não os enlouquecesse, mas que, paradoxalmente, lhes permitia ver além do que os olhos humanos alcançavam. A lenda mais difundida fala de uma figura ancestral, uma senhora da terra, que residia nas profundezas das montanhas mais antigas de Portugal. Esta senhora, que alguns chamavam de Mãe Ancestral ou Guardiã dos Segredos, possuía o dom de sentir a pulsação do planeta. Nesses dias de transição, ela se erguia de seu sono profundo, e seus olhos velados, não olhos de carne, mas poços de sabedoria antiga, se abriam para observar a humanidade. Ela não julgava, mas avaliava. Observava quem honrava a terra, quem respeitava os ciclos, quem vivia em harmonia com os outros seres, e os seus murmúrios eram levados pelo vento, ora como bênçãos, ora como advertências. Era um tempo de balanço. O que foi semeado, colhido, o que foi dito, feito. A Senhora da Terra, através dos seus olhos velados, via a verdade nua e crua. Os anciãos da Lusitânia, os druidas e as sacerdotisas sabiam disso. Eram eles que, nesta noite, realizavam rituais de agradecimento pelas colheitas e de súplica por proteção contra as doenças e a fome que o inverno poderia trazer. Acreditavam que se a Senhora da Terra estivesse satisfeita com a gratidão e a pureza de intenções, os olhos velados nos abençoariam com um inverno menos rigoroso e uma primavera mais fértil. Mas se a ingratidão ou a transgressão fossem grandes, então os murmúrios dos olhos velados se transformariam em uivos do vento, portadores de infortúnios. Esta lenda, transmitida de geração em geração, misturou-se com as narrativas cristãs ao longo dos séculos. A figura da Senhora da Terra começou a ser associada à Virgem Maria, a mãe que tudo vê e tudo protege. Mas a essência da observação atenta, da introspecção e da importância de viver em alinhamento com os ciclos naturais permaneceu. É por isso que, em O Dia dos Olhos Velados, a sensibilidade é amplificada, os presságios são mais fortes e as consequências das nossas ações mais evidentes. É um dia para honrar o passado, compreender o presente e preparar o futuro, sempre sob o olhar atento e, por vezes, enigmático, dos olhos velados. Em O Dia dos Olhos Velados, a natureza fala em códigos, e os seus sussurros são presságios do que virá. Preste atenção, pois os olhos velados revelam-se em cada pormenor. Na natureza e colheitas. 1. Se o vento virar de leste e se mantiver, o inverno será de trevas e de muito chover. Os antigos associavam o vento leste a um inverno rigoroso e chuvoso, prejudicial às colheitas e à saúde. 2. Folhas que caem sem aviso prenunciam praga no paraíso. A queda precoce e abundante das folhas sem geada é um mau presságio para a saúde das árvores e para a colheita do ano seguinte. 3. Noite de nevoeiro denso, manhã de bom senso. Uma noite com muito nevoeiro é um bom sinal, prometendo bom tempo e uma colheita abundante das uvas, sem pragas. O nevoeiro é o véu da terra que protege. 4. Cegonha que não partiu, frio em breve se sentiu. A permanência das aves migratórias é um indício de que o inverno chegará mais cedo, trazendo frio intenso. 5. Aranhas que tecem fortes teias, bom tempo trazem nas meias. A presença de aranhas a tecer teias densas indica tempo estável e bom por mais alguns dias, favorável às vindimas. 6. Se as uvas da vindima estiverem doces e gordas, o próximo ano trará alegrias e mordas.
A boa qualidade da uva colhida hoje é um presságio de prosperidade e felicidade para o ano vindouro. 7. Céus estrelados sem luar, fortunas vêm do ultramar. Uma noite clara e cheia de estrelas, sem a luz da lua, pressagia boas notícias e fortunas vindas de longe, de viagens ou negócios, na vida cotidiana e dinheiro. 1. Moeda achada no caminho, fortuna que segue o teu fado e destino. Encontrar uma moeda, especialmente antiga ou brilhante, indica sorte financeira. Guarde-a como amuleto. 2. Espelho que cai e não quebra, notícia boa te espera. Se um espelho cai acidentalmente, mas permanece intacto, uma notícia positiva, há muito esperada, está a caminho, desviando um mau presságio comum. 3. Se um cão uivar à porta, alma triste se reporta. O uivo persistente de um cão sem motivo aparente é um mau presságio, indicando a presença de um espírito que pode trazer tristeza ou infortúnio à casa. 4. Receber um presente inesperado, um ciclo de sorte é dado. Um presente recebido sem ser por ocasião especial é um forte sinal de sorte, especialmente em questões afetivas ou de saúde. 5. Roupa que se rasga de repente, aviso que vem gente. Se uma peça de roupa se rasga subitamente, é um sinal de visitas inesperadas, com notícias importantes. Na noite de O Dia dos Olhos Velados, os sonhos adquirem uma clareza e uma profundidade raras. O véu entre os mundos afina também nos recantos da nossa mente, permitindo que mensagens do subconsciente e do além nos cheguem com maior intensidade. Água. Sonhar com água límpida e corrente significa purificação e novas oportunidades. Água turva alerta para problemas de saúde ou emoções reprimidas. Terra. Sonhos com terra fértil indicam abundância e crescimento pessoal. Terra árida pode significar perdas ou dificuldades. Animais. Aves a voar simbolizam liberdade e boas notícias. Cães amigáveis representam lealdade. Cobras podem indicar sabedoria ou perigo, dependendo do contexto. Pessoas falecidas. Sonhar com entes queridos que já partiram é um sinal de que tentam comunicar-se, trazendo conselhos importantes. Luz e escuridão. Muita luz representa clareza e esperança. Escuridão alerta para medos internos ou a necessidade de enfrentar desafios. Encruzilhadas. Sonhar com encruzilhadas indica que está perante uma decisão importante, convidando a refletir cuidadosamente sobre as escolhas. Aqueles que nascem sob a influência de O Dia dos Olhos Velados são almas especiais, marcadas por uma sensibilidade aguda e uma profunda conexão com os mistérios da existência. São observadores, muitas vezes introvertidos, com um mundo interior riquíssimo. Têm uma forte ligação com a natureza e uma empatia notável. No entanto, essa mesma sensibilidade pode torná-los vulneráveis às energias negativas. O seu destino é, frequentemente, o de serem pontes entre mundos. Podem ter talentos artísticos ou profissões que envolvem cura, aconselhamento ou investigação. Possuem uma resiliência notável, conseguindo adaptar-se a grandes mudanças. A sua jornada é marcada pela busca de conhecimento e pela revelação de segredos. Devem aprender a proteger a sua energia e a confiar na sua voz interior, pois ela é o seu guia mais fiel sob os olhos velados. No calendário litúrgico, o dia 6 de setembro pode associar-se a vários nomes. Entre os mais comuns em Portugal para esta data, encontramos Eleutério, Donaciano e Eva. Eleutério, nome de origem grega que significa livre ou libertador. As pessoas com este nome são frequentemente vistas como indivíduos com um espírito independente e uma forte vontade. Têm uma natureza gentil, mas uma determinação férrea. A busca pela liberdade é uma força motriz na sua vida. São líderes natos, capazes de inspirar os outros a lutar pelos seus ideais, e possuem uma grande capacidade de adaptação, mantendo sempre a sua essência.
A sua generosidade e o seu sentido de justiça são traços marcantes. Em O Dia dos Olhos Velados, não se trata de festejos ruidosos, mas de rituais de introspecção e conexão. É um dia para alinharmos-nos com as energias da transição, para honrar o que passou e preparar o que virá. Aqui estão alguns rituais que as gentes de Portugal praticavam e que ainda hoje podem ser fonte de força e proteção. 1. Limpeza do limiar. Banho de sal e ervas para purificação. Objetivo: purificar o corpo e o espírito, remover energias negativas e invocar proteção e clareza mental para ver além do véu. O que precisará? Punhado de sal grosso, ramos de alecrim, arruda e louro, frescos, vela branca, recipiente com água. Quando e como realizar? Ao final da tarde ou à noite, antes de dormir. Ferva a água com as ervas, coe e deixe arrefecer. Acenda a vela branca. Após o banho habitual, verta a infusão com sal do pescoço para baixo, visualizando as energias negativas a escorrer. Repita: que as águas da terra e os ventos do tempo me purifiquem, que os olhos velados me guiem e protejam, que o mal se afaste, que o bem permaneça. Assim seja. Não enxague de imediato. O que fazer depois? Vista roupas limpas e claras. Evite discussões e pensamentos negativos, mantendo-se receptivo às mensagens da noite. 2. Oferenda aos espíritos da terra no limiar da colheita. Objetivo: agradecer aos espíritos da terra pelas dádivas e pedir bênção para a proteção do lar e da família no outono, inverno. O que precisará? Pequeno pão caseiro, uvas ou outros frutos da época, copo de vinho tinto ou água pura, raminho de alfazema ou rosmaninho. Quando e como realizar? Ao nascer ou pôr do sol, num local tranquilo ao ar livre, jardim, janela. Coloque o pão e os frutos no chão. Derrame um pouco de vinho, água. Segure o raminho e diga: espíritos da terra, guardiões desta paisagem, velhos e sábios olhos velados, agradeço as dádivas do sol e da chuva, a colheita que nos nutre. Aceitem esta humilde oferenda. Protejam o meu lar, a minha família e esta terra sagrada nos meses que vêm. Que a fartura permaneça e a escassez se afaste. Assim se faça. O que fazer depois? Deixe a oferenda no local. Ao voltar para casa, não olhe para trás, confiando que o pedido foi ouvido. 3. Semeando intenções para o futuro. A cápsula dos desejos. Objetivo: plantar simbolicamente os desejos e intenções para o ciclo de outono, inverno, assegurando que eles cresçam e se manifestem. O que precisará? Pequena semente, pedaço de papel, caneta, pequeno vaso com terra fértil ou canto do jardim. Quando e como realizar? Durante o dia. Escreva o seu desejo no papel, dobre-o e envolva a semente. Faça um pequeno buraco na terra, coloque o papel com a semente e cubra. Regue e diga: com esta semente e esta intenção, planto o meu futuro. Peço aos olhos velados que cuidem do meu desejo, que ele germine, cresça e frutifique no tempo certo. Que assim seja. O que fazer depois? Cuide da sua semente, planta. Se germinar, é um excelente sinal de que a sua intenção está no caminho certo. Tradições culinárias do Dia dos Olhos Velados. A mesa reflete a abundância da transição. É um momento de saborear os últimos dons do verão e os primeiros do outono. Prova-se o mosto fresco, um tônico para a alma. A mesa enche-se de figos sumarentos, peras, maçãs e as primeiras avelãs e nozes, simbolizando a doçura da vida. O pão de milho, denso e nutritivo, é acompanhado pelas primeiras azeitonas colhidas. À medida que o ar arrefece, as sopas e caldos robustos, como caldos verdes ou sopas de legumes, preparam o corpo para os meses mais frios. Em O Dia dos Olhos Velados, as energias estão em mutação e o véu entre os mundos afina.
As nossas ações, palavras e até pensamentos ganham um peso incomum. Ignorar os avisos é convidar à perturbação. Os antigos sabiam que certas coisas não deviam ser feitas neste dia, sob pena de atrair o azar, a doença ou o infortúnio. Preste muita atenção a estas proibições. 1. Não olhar para trás ao deixar um lugar sagrado ou uma encruzilhada. Causa mística. O véu pode estar tão tênue que almas errantes ou espíritos curiosos podem seguir quem olhou para trás. É como um convite para o indesejado. Consequência: pode-se levar uma entidade negativa para casa, causando perturbações, pesadelos, doenças inexplicáveis ou perda de sorte. 2. Evitar discussões e querelas domésticas. Causa mística. Discussões acaloradas abrem fendas na energia do lar, permitindo que as sombras do outono entrem e semeiem desarmonia e tristeza. Consequência: brigas neste dia podem prolongar-se, trazendo má sorte para a família e um ambiente pesado que afeta a saúde emocional. 3. Não iniciar projetos grandes ou mudar de casa. Causa mística. A energia está em mudança. Iniciar algo de grande escala é como construir sobre areia movediça. Os olhos velados avisam que o fundamento não é sólido. Consequência: projetos iniciados neste dia tendem a enfrentar obstáculos intransponíveis e a não prosperar. Mudar de casa pode trazer má sorte persistente ao novo lar. 4. Não fazer empréstimos ou pedir dinheiro emprestado. Dias. Causa mística. Em dias de transição, manipular a energia do dinheiro, emprestar ou pedir, é desfavorável. É como dar ou receber parte da sua sorte financeira num momento de vulnerabilidade. Consequência: quem empresta pode não ser pago ou enfrentar perdas. Quem pede pode ficar preso num ciclo de dívidas, com a fortuna a esvair-se. 5. Não cortar cabelo nem unhas. Causa mística. Cabelo e unhas são extensões da nossa energia vital. Cortá-los neste dia é, simbolicamente, cortar a ligação com a vitalidade do verão e com a proteção dos olhos velados. Consequência: pode resultar em perda de energia, fraqueza, doenças, ou cortar a sorte e a prosperidade para o período que se inicia. 6. Evitar a ociosidade e o desperdício. Causa mística. A ociosidade e o desperdício mostram desrespeito pelos ciclos da natureza e pelas bênçãos. Os olhos velados veem a ingratidão. Consequência: a preguiça pode trazer estagnação e falta de oportunidades. O desperdício pode resultar em escassez futura e dificuldades financeiras. 7. Não deixar roupa estendida à noite. Causa mística. À noite, espíritos errantes podem posar na roupa estendida, impregnando-a de energias indesejadas que se transferem para quem a veste. Consequência: vestir roupa exposta à noite pode causar mal-estar, insônias, pesadelos ou doenças, drenando a energia pessoal. 8. Não virar a mesa de cabeça para baixo, nem outros objetos grandes. Causa mística. A mesa é o centro do lar. Virá-la de cabeça para baixo simboliza a inversão da ordem e a desestabilização da sorte da casa. Consequência: pode trazer desunião familiar, discussões constantes, má sorte nos alimentos e dificuldades financeiras. 9. Não contar segredos ou fazer fofocas. Causa mística. As palavras têm eco. Contar segredos ou espalhar fofocas neste dia é como semear vento para colher tempestade. Os olhos velados veem e ouvem tudo. Consequência: a fofoca voltará em triplo. Poderá ser traído, os seus segredos revelados, ou enfrentará mal-entendidos e inimizades. 10. Evitar a carne vermelha. Excessivamente. Causa mística. Comer carne vermelha em excesso neste dia pode pesar o espírito e dificultar a conexão com as energias subtis e puras da transição, que é um tempo de introspecção. Consequência:
pode causar indigestão espiritual, tornando a pessoa mais irascível ou menos receptiva às mensagens e intuições do dia. E assim, ao final deste dia de olhos velados, esperamos que a sabedoria ancestral de Portugal ilumine o seu caminho, que você possa sentir a pulsação da terra, ouvir os sussurros do vento e reconhecer os sinais que a vida lhe envia. Lembre-se, o véu entre os mundos pode afinar, mas é na nossa consciência e respeito pelas tradições que encontramos a verdadeira proteção. Que o outono que se avizinha traga colheitas abundantes e que os seus olhos, agora talvez um pouco menos velados, possam ver a beleza e a magia que nos rodeiam. Até a próxima jornada, pelo tempo e pela alma,